Fala, turma! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no canal da FCast, o canal do empresário, do empreendedor, de você, profissional liberal, que quer aprender cada vez mais com pessoas, né? Então, em cada episódio, a gente traz convidados muito especiais para falar sobre um determinado assunto, para agregar muito com a gente. Então, isso é muito importante, né? O podcast, ele é um acesso justamente gratuito à informação. Informação preciosa, informação valiosa. Muitas vezes a gente fica buscando informação em vários canais de comunicação diferentes, isso acaba causando uma obesidade de informação. E aqui no estúdio do Grupo AF, aqui no AFcast, você tem acesso a essas informações das pessoas em um único canal. Então isso que é muito bacana, tá? Então pra gente começar, não esqueça de curtir, são 3 missões muito importantes. Primeira missão, curtir. Segunda missão, compartilhar. E terceira missão, se inscrever no canal para você receber as notificações de cada episódio novo que a gente trazer desses profissionais incríveis que tem aqui em Salvador, em todos os estados do Brasil, tá bom? Então, o convidado de hoje, convidada, é muito especial, que é a Miriam Costa. Seja muito bem-vinda, Miriam. Um prazer receber você. Você que é líder, que é pastora, que é mulher, que é empreendedora, que decidiu aí colocar o nome a vida pública. A gente estava aqui conversando um pouco nos bastidores e eu já quero começar já logo nem estava aqui, mas já veio a partir do que você falou comigo. Você trouxe um código muito legal que a gente pode até encerrar o podcast aqui com esse código. Você falou que muitas vezes a gente olha o impossível e esse impossível aos olhos humanos é impossível, então a gente paralisa. E você trouxe um código que muitas vezes, se você for olhar com esse olhar, você não faria nada na sua vida, né? Isso. Não tomaria nenhuma decisão. Mas tem algo em você que faz você ali enxergar e acreditar esse diferencial. Então já começa aí falando sobre esse impossível que muitas vezes nós empresários, nós empreendedores, nós profissional liberal, a gente quer desistir, a gente olha, a gente acha muito pra gente. E a gente para assim e fala, meu Deus, eu não posso isso não é pra mim. Para começar, eu comecei dizendo na nossa conversa anterior, né, sobre a improbabilidade, né, que eu sou uma improvável. Hoje eu me orgulho da minha história, que muito tempo eu tentei me esconder para caber na vida de pessoas. E hoje eu me sinto livre, porque assumi a minha identidade. Eu vim da comunidade lá do Calabar, e meus irmãos entraram nas drogas muito cedo. Então isso roubou uma boa parte da adolescência deles e nos trouxe também muita responsabilidade, porque eu tinha um pensamento assim: eles entraram nas drogas e essa não é a minha vida. Isso eu não quero pra mim, tanto a mim quanto a minha irmã. Então, assim, eu lutei muito para que aquilo não fizesse parte da minha vida. E eu sempre determinei, eu não vou me misturar, eu não vou me envolver com essas coisas, eu quero algo diferente. Sempre acreditei. E essa fé só vem de um, que é de Deus. Aos 5 anos de idade, eu conheci Jesus na escola bíblica dominical através da professora Isabel e do pastor Joás. E eu me lembro que ela me pediu para confessar os meus pecados. Eu nem sabia nem que tipo de pecado falar, mas ela foi me instruindo e eu lembro assim com nitidez, dobrando os meus joelhos e orando pela salvação da minha família. E quando chegou na adolescência, meus irmãos tomaram outro rumo. Mas eu me mantive firme, muito através da igreja do meu bairro, porque tinham senhoras, pessoas que cuidaram muito de mim. E eu fui absorvendo isso e fui acreditando em mim. Acreditando que aquelas circunstâncias que eu estava vivendo ali não me delimitava, não me limitava, não dizia para mim que era aquilo ali e só eu. Eu sempre acreditei que tinha algo além daqueles muros, além daquele bairro. Então eu sempre fui em busca. A minha mãe, ela não deixava a gente participar de muitas atividades no bairro, ela colocou a gente na escola fora. Então, de uma certa forma, ela já ministrava, ó, tem vida lá fora. A nossa vida não é aqui, você começou aqui, mas não significa que você vai morrer aqui. Então, assim, isso cresceu de uma maneira, assim, bem forte dentro de mim, porque eu vi os meus pais também trabalhando muito para conquistar cada coisa na nossa vida, e ele nos ensinou que através da força do trabalho, a gente também podia ir muito mais além. Perfeito. Meu Deus, e isso é muito forte porque a gente acaba às vezes limitando o nosso pensamento e às vezes se achando até que incapaz de alguma coisa, né? E dentro dessa infância, qual foi o papel da sua família na formação da mulher que você se tornou? Minha mãe e meu pai.
Meu pai, por ser muito trabalhador e honesto, e a minha mãe pela mesma forma. Minha mãe muito trabalhadora, muito dedicada, e a minha mãe tinha um diferencial que ela ia trabalhar nas casas, né? Ela fazia faxina, e ela dizia: "Eu faço faxina, mas vocês não. Eu pago o preço, mas vocês não vão seguir esse caminho. Vocês vão se formar. Vocês vão ser alguém na vida, né?" Que a gente costuma falar isso, né? Vocês vão ser alguém na vida. Então ela já foi plantando desde pequeno sementes de crescimento de fé na gente. Então assim, eu cresci com isso. Eu falei: "Ela fez, mas eu não. Eu vou ser diferente. Eu vou me formar." A minha irmã da mesma forma. E assim aconteceu. Nós crescemos, nós fomos para a faculdade, nós nos formamos, e nos casamos. A vida é totalmente diferente daquilo que nós vivemos na nossa infância. Mas muito do que nós somos hoje veio da força de trabalho e do esforço, da dedicação deles, assim, de forma diária. E que nos fez, assim, nos formatou para ser quem nós somos hoje. Tanto eu como a minha irmã e os meus irmãos também, que graças a Deus saíram das drogas, hoje têm as suas empresas, trabalham, são homens de bem, dedicados, mas que nós passamos um perrengue muito grande, sim. Talvez até para forjar quem eu sou hoje. Porque você sabe que a gente é forjado na guerra, né? Uhum. É na guerra que você demonstra quem você é. Então, naquela guerra que nós passamos, nós não arregamos. A nossa arma foi a oração, a nossa arma foi o jejum, foi a palavra. Então, foi isso que nos resgatou daquela situação e nos deu um alívio. Nos trouxe alegria em meio àquele caos ali. Nos fez não olhar para as circunstâncias, mas olhar para o objetivo. Isso aqui é Me, momentâneo, isso aqui é me, passageiro. me dá uma licencinha aqui. Eu quero agora pegar um código com você, tá? Você que Ah. tá em casa, aí você vai ter a oportunidade agora. Eu quero que você diga pra gente as lições que você aprendeu quando você passou pelo momento de poço, o momento de deserto, o momento do vale. Qual foram os maiores aprendizados que você teve? Meu maior aprendizado é que Deus ele está sempre comigo, que ele é meu amigo e que independente, eu não preciso fazer nada. Ele não me ama pelas minhas ações. Ele escolheu me amar por quem eu sou e escolheu me amar como eu sou. Eu não preciso me esconder nem criar personagens para estar em lugar nenhum. Eu só preciso ser Miriam. E essa força ele colocou aqui dentro de mim. Eu te amo por quem você é, não pelo que você faz. Então, o meu maior aprendizado é que ele está comigo. Você lembra quando ele falou para os discípulos: "Eu nunca te deixarei e nunca te desampararei"? Eu já pedi para ele me deixar e me desamparar. Eu fiz esse pedido, mas ele nunca fez. Então, assim, eu sou eternamente grata. Esse é o primeiro. Segundo, a força do trabalho. Se você tem saúde, gosta de boa saúde, você está bem, vá trabalhar. Se você trabalhar, a sua criatividade vai abrir portas para você. Você não precisa se condicionar. Ah, porque eu perdi emprego A, perdi emprego B, o que é que eu vou fazer da minha vida? Sempre tem uma saída, porque o próprio Deus, ele também fala com você e te direciona. Eu não posso pegar a dor que eu tô sentindo, o poço que eu tô sentindo e me lançar ainda mais. Achar que minha vida acabou, porque o relacionamento acabou, porque o emprego acabou, porque meu pai morreu. Não. A vida continua. E se você tá vivo, é porque ele tem um propósito. E você precisa chegar nele. É isso. Perfeito. E me conta um pouco aí como é que aconteceu sua formação, sua trajetória profissional. Muito debaixo da força, né? Aham. Força, força. Esforçai-vos. Esforçai-vos. Nada vem em vão. Nada vem na mão. Então, assim, desde criança até na alimentação, foi sempre um pouco na base da força. As coisas não vinham assim. Então, assim, a gente cresceu assim. Eu quero trabalhar, então eu vou em busca. Não vem no meu colo, eu tenho que ir em busca. Eu quero estudar, eu quero fazer faculdade. E na época eu era até um pouco ousada, eu sempre fui muito ousada. E eu falei pra minha mãe: "Mãe, eu quero fazer administração e eu quero fazer na Unifax", na época. Não tinha um puto. Eu era CLT, trabalhava na loja de sapatos como vendedora. Mas eu sempre sonhei além das minhas circunstâncias. Eu sou uma sonhadora e eu vejo Deus realizando tudo aquilo, Alex, que eu me proponho a fazer. Deus, ele dá o chão. Tudo aquilo que eu ponho no meu coração e falo em oração, crendo, eu recebo. Aí eu disse à minha mãe: "Mãe, eu quero estudar na Unifax. Isso. Aí minha mãe falou: "Então vamos", que minha mãe também é outra sonhadora. Imagine fazendo faxina, vamos. E eu fui dizer para meu pai. Meu pai disse: "Não, eu não tenho condições". E aí eu fiquei, assim, reflexiva. A minha mãe disse: "Você vai. Você vai entrar e você vai conseguir". Pronto. Era o suficiente. E aquela força que não te deixa, sabe?
A gente sente uma energia tão grande aqui dentro que você não consegue se conter. É o caminho, é pra você seguir. E mesmo eu pequena, eu sempre gostei de estar no meio dos grandes. Porque eu sempre achei que era o meu lugar. Por quê? Porque eu tenho que levar os pequenos. Se eu continuar pequena, eu não vou levantar os pequenos. Mas se eu me tornar grande, eu consigo levantar os pequenos. Entende? Uhum. Eu acho que eu nasci com essa missão. Então, assim, não é só Miriam, não é só o crescimento de Miriam, mas é quem Miriam vai levar, quem Miriam vai salvar através do crescimento dela. E daí eu fui para a faculdade, fiz administração. Minha irmã me deu um site, assim, como é que chama? Insight. Insight. Ela disse: Bia, procure as melhores empresas para se trabalhar e foque nelas. Aí eu falei, então eu fui fazendo isso. Eu só me candidatava nas empresas, eram 150 melhores empresas para trabalhar, né? E eu ia. Só que antes disso eu trabalhava no shopping Guatemi de segunda a domingo, né? Domingo a domingo. E eu mal podia ir para a igreja, isso me doía muito, porque eu fui criada na doutrina, e indo, todas as escolas bíblicas, eu sempre estive presente. E aquilo me doía, porque eu ia para a escola bíblica, tinha que sair mais correndo, ia trabalhar, e o shopping fechava no domingo 8 horas, eu saía correndo para pegar a bênção apostólica. Aí quando eu fui demitida, eu sacudi meus pés na porta do Guatemi e disse: nunca mais eu trabalho no shopping. E nunca mais eu trabalho dia de domingo. De domingo a domingo. A partir de agora eu só trabalho de segunda a sexta. Entendeu? Eu falei, entendeu? Então pronto. Peguei meu carro, fui embora, cheguei correndo na igreja. E aí o Senhor me renovou naquele dia e realmente reafirmou meu compromisso. E daí eu fui me inscrevendo, fiz vários estágios. Quando chegou no último ano, eu estava desempregada. Gente do céu, desempregada. Eu peguei uma maleta de currículo, tá eu andando no chame-chame, botando empresas em empresas. E aí o Senhor falou pra mim: olhe pra cima. E eu numa crise de ansiedade, porque eu queria botar pra fora tudo aquilo que eu aprendi. Ele disse: olhe pra cima, minha filha. E quando eu olhei pra cima, tava lá os fios cheios de pombo, cheio de pássaro. Ele disse: aquietai-vos. Por que andais ansiosa se você não tem o controle de nada? Olhe para os pássaros. Eles nem fiam, nem trabalham, mas nem Salomão, com toda a sua beleza, se vestiu. Aí eu respirei e disse: eu sei que você tá no controle. E aí eu fui me aquietando. Uhum. E daí surgiu a oportunidade, minha irmã também, nessa correria, ela foi e pôs meu currículo. A minha irmã pôs meu currículo no Banco Santander. Aí o Santander, a empresa terceirizada me chamou para trabalhar na época. Aí eu fui fazer a entrevista na terceirizada, a terceirizada me amou. Aí já tinha enviado: ó, Miriam, eu vou enviar para você a documentação no seu e-mail. Chegou a documentação, tudo, o Santander me chama, porque a terceirizada falou com a gerente do banco do meu perfil. Aí quando eu cheguei, ela me disse que era pra eu ir no Santander, meu coração saiu pela boca, eu disse. Aí eu fui, preparei minha melhor roupa, escovei meu cabelo e cheguei no Santander pisando e disse: é meu esse emprego. Quando eu olhei pro lado, tinha várias pessoas bonitas, brancas, lindas, maravilhosas, bem vestido, mas de calça jeans, camisa básica. E eu tava no padrão, de terninho, porque eu pesquiso antes. Estudei a história todinha do banco. Aí eu fui chamada. Na hora da entrevista, eu fui falando. Ah, rapaz, a mulher bateu nos currículos, tinha uma pilha de currículo. A mulher bateu nos currículos e disse: ó, você tem duas coisas que eu gosto na pessoa. Você se veste bem e fala bem. Esse emprego aqui é seu. Menina, onde foi que eu arrumei força pra levantar daquela cadeira? Uhum. Eu me levantei tremendo e fui andando. Esse emprego é meu. Esse emprego é meu. E fui andando pela porta giratória, é meu. E os olhos cheios de lágrimas. Entre me contratar, entre esse emprego é meu e me contratar, quase 2 meses. Uhum. Eu neguei a proposta anterior. Eu neguei a proposta anterior, que era da terceirizada, e comecei a trabalhar no Santander. 15 anos, praticamente. E ali eu coloquei meu coração. Eu trabalhava muito, vendia bastante, batia minhas metas. E nesse meio aconteceu tantas coisas. Terminou no período. Eu tive minha filha 10 anos depois no Santander. Logo quando eu entrei no Santander, 1 ano depois, eu tive minha filha. Depois, passou um período, veio o divórcio. Eu queria sumir. Eu entrei na madrugada no site, no Santander, e disse: me bote em outra cidade. Me inscrevi para uma vaga, não sei onde, acho que era Santo Antônio de Jesus. No dia seguinte, o superintendente bateu na loja. Aí chamou minha gerente: gente, como é que Miriam se cadastra? Ninguém sabia o que estava acontecendo. Eu estava sofrendo pra caramba, mas eu aprendi que o sofrimento era meu. Ninguém precisava sofrer comigo. E como eu era pastora, eu tinha uma postura diferenciada. Eu achava que eu tinha que ter uma postura diferenciada e eu não podia falhar. Então, na visão humana ali, eu era perfeita. Com meu casamento, minha família, minha igreja, líder. Eu não podia falhar. Então, eu aguentei muita coisa ali calada. Quando a gerente me chama e diz: Miriam, o que foi que aconteceu? Por que você se inscreveu para Santo Antônio de Jesus, numa agência que ainda vai abrir sem me falar?
Eu falei, me perdoe. Eu não me sentia à vontade para falar. Eu sei que tem essa questão da hierarquia. Primeiro eu tinha que conversar com você, mas na hora foi tão impossível para mim que era uma saída. Aí eu conversei um pouco, mas eu não queria conversar muito porque eu achava que ela ia falar para todo mundo. No dia seguinte, o superintendente bate na loja. Estava não sei aonde e eu achei aquela ação dele assim que me deixou muito orgulhosa. Aí ele foi lá na loja, botou todo mundo para fora da sala, sentou comigo, aí eu não aguentei. Eu desabei. O que foi que aconteceu com você, Mira? Aí eu contei. Aí ele falou: muito triste isso que aconteceu, mas eu vou te promover. E você vai crescer aqui na minha regional. Porque eu não posso perder você para regional nenhuma. Aí eu falei: nossa. E 2 semanas depois eu fui promovida e eu fiz do Santander o meu marido. Porque eu tinha que criar, eu tinha uma criança para criar e alguém tinha que sarar aquele vazio que estava aqui dentro. Então eu me lancei no trabalho, mas trabalhava, viu? E sempre trabalhei. Eu sempre gostei de trabalho. Se você me chamar pra me divertir, eu tenho dificuldade. Mas se me chamar pra trabalhar, meu irmão, eu sou um trator. Isso é algo que eu tô tratando também, porque como nós crescemos no trabalho, a gente tinha pouco tempo pra se divertir. Se eu lhe disser, na minha infância, uma hora que a gente se divertiu, eu lembro de um dia que nós fomos à praia. Pai levou nós 5 pra praia, pai e mãe levou a gente lá na praia e nos deu, a cada um picolé da capelinha. E que a gente mordeu assim, porque aquilo ali era raro. A gente mordeu assim, sabe quando a criança fica piticando as coisas? E ali foi um momento de alegria e descontração. Nós 5 brincando e eles 2 lá nos olhando. Então, assim, nós 5, pra trabalhar, sai de baixo. Mas eu tô aprendendo a me divertir também. E eu me divirto no processo. Eu me divirto aqui, conversando com você, trabalhando. Isso também me dá alegria. E também tem horas que eu paro uma vez na vida. Então, assim, e foi assim que eu cheguei. 15 anos depois eu fui demitida. Eu já posso... Porque eu sou assim, um trator, viu? Pode. 12 anos depois eu fui demitida. O banco passou por várias reestruturações. A peneira passou várias vezes e eu me livrei de várias. Mas essa vez chegou meu tempo. Eu fiquei muito triste quando eu fui chamada, porque eu tinha acabado de bater uma meta que era difícil. No dia anterior eu saí do banco 7 horas da noite. Eu fui visitar um cliente lá no Chiep. Saí da casa da loja do cliente 7 horas da noite, 19 horas, com um coração gigante, porque eu consegui bater a meta. De manhã, quando eu cheguei, toda alegre, contando que eu tinha batido aquela meta, chamei meu chefe. Ele disse: eu preciso falar com você. Eu falei: vixe, minha carta tá pronta. Já levantei sabendo que eu ia ser demitida, porque tava acontecendo, né? E aí, quando ele me disse, eu chorei muito, fiquei muito triste. Fiquei uma semana, assim, muito deprê. Aumentei a terapia pra me curar, porque eu não sabia fazer outra coisa. Foram 12 anos, Foram né? 12 anos. E acordando feliz e indo feliz trabalhar. Não é dizendo pra você que eu reclamava, não. Eu gostava do que eu fazia. E aprendi a fazer. Então, eu prestei serviço a outras empresas até que eu conheci a Bifrank. Eu falei: ó, que proposta interessante. Se eu sei vender os produtos bancários, por que não? Aí eu fui, comprei a franquia e desde então eu tenho me mantido assim, com produtos bancários, consórcio, financiamento, seguro, previdência. Eu continuei, só que agora eu trabalho pra mim. Uhum. E acredite, eu nunca fui tão feliz na minha vida em ser minha própria chefa. Nossa, eu penso que antes, eles de uma certa forma, falaram pra gente que não tinha, como se não tivesse vida aqui fora, né. Então, assim, eu ficava muito presa e não abria meus horizontes pra outras portas, que eu achava que aquilo ali era o suficiente. Mas quando eu vim pra cá, e eu participei de outras propostas, várias propostas, mas você sabe, Alex, que a porta que ele fecha, ninguém abre. E a porta que ele abre, ninguém fecha. Depois que eu saí do banco, eu comecei com uma proposta muito boa na XP, mas ele fechou a porta. Ele fechou a porta literalmente. Eu fiz entrevista na Cicobi, Sicredi, Itaú, e olha que eu me considero um excelente profissional. Eu sou aquela que bota a mão, visto a camisa e bora pra cima. Mas ele fechou as portas. Porque ele queria exclusividade pra mim. Eu trabalho, hoje eu tenho mais liberdade pra estar cuidando da minha filha hoje tem 11 anos, cresceu ali comigo, então assim, eu tenho liberdade pra levar na escola, tenho liberdade pra buscar, eu tenho liberdade pra ver se alimentando, liberdade pra ver crescendo, enquanto isso estou trabalhando. Vou visitar cliente, volto a pegar ela. Então assim, a minha vida, eu na verdade recebi assim uma libertação. Perfeito. Assim, eu acredito que e muito feliz, eu acho, digamos assim. Tá, muito feliz sim. Eu anotei uma pergunta aqui, ainda um pouco na sua história.
Em qual momento você percebeu que sua vida seria marcado pelo cuidado e pela liderança de pessoas, né? Você tem um perfil muito de líder, Ah, pelo que eu percebi. Qual foi o momento assim que você desenvolveu? Foi no Santander? meu filho, desde Foi sempre. desde sempre, né? Desde sempre. Meus irmãos disseram pra mim que eu tinha um tempão sustentar essa mentira, que eu fui achada no lixo, que eu não era filha de meu pai e de minha mãe, porque eu sou filha do meio, eu sou totalmente estranha. Aham. Eu sou estranha, eu me considero. A eles. Aí, eles sempre disseram isso pra mim. Você foi achada no lixo. Aí eu chorava lá em casa. Ô, mãe, é mentira. Aí minha mãe batia neles. Você é minha filha, você saiu do meu ventre, você é minha querida, minha amada. Aí eu falei, tá bom. E, assim, aos 13 anos de idade, só pra você ter uma ideia, eu já era professora de escola bíblica. Eu já ensinava as crianças. As crianças já me chamavam de tia, eu já tinha autoridade. Tia, me chamavam de tia. Porque, como eu cresci na escola bíblica, então eu absorvi muito conhecimento. E eu prestava muita atenção nas minhas professoras. E eu sempre fui auxiliar delas. Ah, eu posso fazer isso, carregava o material e não sei o quê. Então, aos 13 anos, eu já era professora de escola bíblica. E eu lembro de um fato interessante que eu queria cantar. Eu gosto muito de adorar a Deus. Eu sou uma adoradora. Uhum. E numa dessas, eu queria cantar, só que minha voz era horrorosa. Como, Alex, a nossa família, o ambiente da nossa casa era um pouco hostil, entendeu? Então, assim, a igreja era minha fuga. Então, eu chegava na igreja, eu cantava desesperadamente, alto, eu gritava, porque era o único lugar que alguém podia me ouvir. E era a forma de me expressar. Aí, às vezes, a irmãzinha da igreja, Miriam, você tá gritando. Eu ria, mas eu não conseguia. Hoje eu entendo por quê. E um dia eu cheguei lá pro grupo de louvores, eles tinham uma banda que eu admirava, a banda, nossa, e eu queria fazer parte da banda. Só que até lá na igreja eu também era um pouco escorada, porque eu era diferente. Eu era da Batista, mas eu queria me vestir igual a Assembleiana, você entende? Uhum. Aí o líder falou assim, Miriam, vamos ensaiar. Aí eu comecei a ensaiar, aí eles disseram, Miriam, você canta muito mal, velho. Vá pra casa, chame sua irmã. Sua irmã canta bem, e minha irmã canta bem mesmo. Aí eu fui pra casa chorando. Eu falei, mãe do céu, não vou mais na igreja. Eles disseram que eu canto mal, eu queria cantar. Você vai cantar pra quem? Mãe botou aqueles olhos em cima de mim. Você vai cantar pra quem? Aí eu falei, é pra Jesus, então volte lá. Volte lá na igreja, com a cabeça erguida, e diga a eles que você quer cantar é pra Jesus. Aí eu voltei. Menina, voltei marchando. Eu vou cantar. E vou cantar é pra Jesus, não é pra vocês. E saí e cantei de noite. Deus mudou a minha história. Eu acho que essa ousadia. Depois disso aí, aos 14 e 15 anos, eu já era ministra de louvor da igreja. Então, eu já não era mais professora. Eu já não era só a professora das crianças, eu também era ministra da igreja. Eu também era aquela que era líder do grupo de teatro, nós tínhamos um grupo de teatro que a gente já evangelizava o bairro inteiro. A gente fazia as peças, a gente fazia as músicas, ia na frente do Calabar, no fundo do Calabar, na escola, onde fosse. A gente apresentava a peça a mãos vazias. Então, várias pessoas se renderam a Jesus através dessa peça. Que legal. Então, nós nos tornamos ganhadores de almas. Então, o tempo todo foi assim. E aí só foi desenvolvendo. Aos 20 anos, eu me casei, fui fazer. Meu ex-marido, ele era pastor, ele também foi consagrado a pastor. Ele era missionário, eu fui consagrada a pastor. E eu não queria ser consagrada a pastora sem adquirir o conhecimento. Aí eu fui para o curso de teologia. Depois eu fui consagrada pastora. Aí na igreja, eu fiquei lá 10 anos ministrando, cuidando. A igreja era grande, eram mais de 150 pessoas. A igreja aquela bem acolhida, bem achegada. E aí aconteceu a ruptura do nosso casamento. E aí eu saí. E lá no Santander, eu tava lembrando disso ontem. Um dia, lá no Santander, na hora do almoço, eu cheguei do almoço. Uma moça tava sentada lá. E eu tava no meu momento de... Eu queria me esconder. E eu me escondi. Depois do divórcio, eu saí da minha igreja, que eu era pastora, e fui para uma igreja, a Igreja Batista da Família, onde ninguém me conhecia. Mas eu queria me curar, porque aquela dor era muito grande. E aí eu fui para a igreja e eu ficava encantada, assim, bestificada, como eu estava na Igreja Batista da Família se eu não tinha família. Se a minha família tinha quebrado e eu me condenava achando que eu falhei na minha maior missão. Então eu não era digna mais de nada, você entende? Uhum. Porque a Bíblia fala que se você não cuida bem da sua casa, você não cuida bem na casa do Senhor. Então eu me condenava aos tantos. E eu fui para aquela igreja e ali foi meu processo de cura. E um dia, na hora do almoço no Santander, eu já tinha na minha cabeça jogado tudo pro ar. Uma mulher estava lá sentada e ela disse, é Miriam? Eu falei, sim, sou eu. Aí ela disse, você não me conhece não, mas eu te conheço. Aí eu falei, pode vir. Aí eu sentei na minha mesa, ela sentou na minha frente. E ela pegou nas minhas mãos assim, Alex. Ela disse, ó, Deus manda te dizer. Não desista. Não desista, Miriam.
Eu sei que você está prestes a desistir. Mas o Senhor mandou eu vir aqui para te dizer isso. Não desista, porque através de você, muitas mulheres serão libertas. Deus, ele conta com você para a transformação de vidas. E tem mais. Você está trabalhando aqui no Santander. Não se preocupe, porque quem abriu essa porta aqui foi eu. E na hora que eu fechar, você vai saber. Aí ela saiu. E eu fiquei lá, né? Porque Deus é especialista em fazer isso com a gente. Aí eu tive que ir no banheiro. Chorei horrores. Eu disse, eu quero desistir, Deus. Eu quero desistir, porque eu não aguento. Eu fiquei 5 anos. 5 anos naquela igreja, no último banco. E fiquei lá muito porque, no primeiro dia que eu fui, a professora da escola bíblica, chamada Natália, a qual eu sou muito grata, ela pegou minha filha assim como se fosse a filha dela. Aquele amor, sabe? Abraçou minha filha. Eu falei, esse é meu lugar. Porque minha filha, num dia, era uma princesa. Filha de pastor. Quando o carro parava, a igreja já estava na porta. Os jovens adolescentes esperando eu descer com ela. Então eu nem ficava, porque é Melissa. E no dia seguinte era uma plebeia. Até as roupinhas dela eu não vestia mais, você acredita? Aquelas roupinhas de princesa, eu não vestia mais. Porque eu comprava os vestidos de princesa, aquela bundinha rica, sapatinho de boneca, meinha, pra ela ir toda gostosinha pra igreja. Que ela era gordinha, né? Aí toda... Mas no dia seguinte eu dei tudo. Eu dei tudo, porque eu não queria nada que fosse do passado na minha vida. E eu disse pra mim, outro dia, quando o período passou, há uns anos atrás, eu falei, filha, mamãe gostava de te vestir igual uma princesa. E ela disse, e o que impede, mamãe? Eu disse, verdade. Aí eu voltei. Fiquei 5 anos lá no silêncio, quando o pastor me chamou, os líderes lá me chamaram para poder servir. Eles nem acreditaram que eu entrei no curso lá, o nome do curso era Mulheres Surpreendentes. Pensa aí, para terminar de me acabar. Eu falei, eu vou para esse curso para quê? Elas vão ficar falando lá dos seus maridos, de prato, não quero nem saber disso. Mas me inscrevi, acho que o Espírito Santo. Não quero saber desse negócio de mulher surpreendente. Eu quero saber de trabalhar. E aí eu me inscrevi no curso e quando a líder me ligou, Marli, ela me ligou, Miriam, venha fazer parte do curso. Eu falei, eu não quero não. Eu me inscrevi, mas eu me arrependi, porque chegar aí vocês vão ficar falando de marido, eu não tenho marido. O que é que eu vou falar? E minha filha, eu tenho uma filha. Como é que eu vou para esse curso? Onde eu vou, eu tenho que levar. Ela disse, venha. E aqui também tem lugar para sua filha. E eu fui. E chegou lá, não era nada disso. Era para Deus me ensinar a voltar a ser mulher, sabia? Porque eu assumi um papel tão masculino na minha vida. Porque, como houve a ruptura, eu queria ser mulher e homem. Aí eu sou o pai e a mãe da minha filha. E um dia, eu fazendo faxina na casa, um caderninho caiu no chão. Quando eu peguei o caderninho, tinha escrito assim. Quando a professora da escola pergunta, quem é pai aqui? A minha mãe levanta a mão. Olha o que eu estava fazendo na cabeça da minha filha. E depois, ela me chamou, e eu fui, e eu falei... Aí eu dei até esse testemunho. E aí elas começaram a ministrar na minha vida. Você é mulher, não se esqueça disso. E eu voltei pro meu lugar. Eu disse, eu não sou seu pai, filha. Eu sou sua mãe. É mamãe e filhinha. Você tem um pai, seu pai é fulano. Ele é seu pai. E se ele não cumprir com a parte dele, filha, é ele com Deus. Mas mamãe vai cumprir a parte dela aqui. Isso foi tão libertador, meu amigo. Porque isso aqui meu doía muito, aquele peso da maternidade e paternidade. Eu fazia das tripas coração para poder suprir a necessidade. Suprir a necessidade física. Mas a maior necessidade não era física. Era emocional. Então o curso foi me colocando no meu lugar de mulher. Aprender a voltar a ser submissa. Que isso ser submisso, essa palavra às vezes pesa, mas não é você, o homem mandar em você. Submissão é você estar debaixo de uma missão. E qual é a missão que Deus ele deu ao homem? Amar a mulher como Jesus amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. Essa é a missão. Então, estar submissa ao amor é uma coisa ruim? É? Não, é maravilhoso, mas eu tive que ir para lá, para me quebrar. Porque durante esse período do divórcio, eu me martirizei, Jesus foi me libertando. A culpa não foi sua. Tira esse peso das costas, eu continuo te amando. Você pode ter falhado, mas eu te perdoo. Eu falhei. Claro que a gente tem nossa parcela de culpa. Eu não posso dizer que eu pegar 100% da culpa e jogar nas costas dele. Não, houve uma escolha dele. A gente podia ter consertado antes? Sim. Mas houve uma escolha. E onde tem uma escolha, você não pode invadir. Quando você olha nos olhos de uma pessoa e você vê que não tá mais ali, o que é que você vai continuar? Você tem que se amar acima de tudo, né? Abaixo de Deus, você tem que se amar acima de todas as pessoas. Então ali eu
fui me conhecer, fui mergulhar em mim. E formei no curso Surpreendente, a gente deu muita risada, a gente quebrou muita cabeça. Ela ensinou a mesa posta, a importância da mesa, de você estar ali com sua família. E o Espírito Santo ministrou na minha vida, porque eu ia para a igreja, para os cultos, e me sentia mal. Eu não traí ninguém, mas eu me sentia que eu traí. Eu me sentia que era a Jezabel da história. Era assim que eu me sentia. Chegava na igreja, ficava lá no meu canto, se o pastor mandasse dar a mão a alguém, se tivesse um homem do meu lado, eu nem pensar. Eu juntava minhas mãos aqui, ó, e ficava, nem venha, nem toque em mim, não toque em mim. Eu fico brincando, don't touch me, don't touch me. Aí o Espírito Santo foi quebrando. Eu sou o seu marido. Eu não vou deixar nada te faltar. Quando eu vi aquela voz, ó, ele limpou meu coração e me trouxe descanso. Então eu descansei em Deus. Perfeito. E me tira pulando aí eu falo muito. de uma parte para outra, mas quando é que surgiu essa ideia sua de entrar um pouco na via política, né? Tornar nossa vida pública? Qual é o propósito? Qual o propósito? Não se pode colocar uma lamparina embaixo de uma mesa. A lamparina foi feita para iluminar. Eu sou uma lamparina. Eu tentei me esconder durante muito tempo. Só que aquela voz aqui, ó. Sabe quando Elias se escondeu na caverna? Eu ouvi audivelmente: Miriam, saia para fora. Não posso mais me esconder. Até o meu cabelo. Ó, mulheres, meu cabelo cacheado. Foi o último ponto da cura. Porque eu queria caber. Eu já disse pra você que eu queria caber. Então eu alisava meu cabelo, eu queria que ele fosse liso. Ele não era liso, ele é cacheado. E eu tentei esconder, porque eu não queria semelhança também com o passado. Eu não queria. E a última foi ele dizer: deixa o cabelo cachear. Na política, meu irmão falou um negócio interessante ontem pra mim. Meu irmão caçula, ele tá em Portugal hoje, ele mandou uma mensagem pra mim. Bia, você nunca falou pra mim que você queria entrar na política, mas você sempre teve um perfil injustiçado. Você sempre quis ajudar as pessoas. Você nunca se acomodava com as coisas. Você sempre queria mudar algo. Você sempre queria mudar a vida das pessoas. Então, de uma certa forma, esse desejo tem que estar se realizando. E quando eu recebi o convite, eu pensei assim: pô, Deus, a proposta é boa. Se eu ajudo as pessoas na minha pouca força, eu posso ajudar se eu tiver mais força. Eu fui orar, Alex. Eu fui orar. Porque eu não tomo decisão sem antes falar com meu pai. Depois de todo esse processo, toda e qualquer decisão que eu tomo, eu pergunto pra ele. E aí eu fui dizer pra ele: pai, no meu silêncio, que eu oro muito, essas orações que são cruciais, elas são feitas silenciosamente. De noite, na minha cama, eu deitei, eu orei e disse: pai, se o senhor quiser que eu entre, eu quero. Se o senhor não quiser, eu também não quero. Eu só quero o que o senhor quer. Se amanhã eu acordar com a tristeza profunda no meu ser, eu vou saber que o senhor não quer que eu faça isso. E tudo bem pra mim, eu tô aqui pra te obedecer. Mas também, se amanhã eu acordar com uma alegria profunda, que eu não consiga nem ficar de pé, que eu fique... For o senhor que quer. E eu vou entender. Fui dormir na paz do Senhor. Quando acordo de manhã, meu irmão, eu sou inundada com uma alegria tão grande que eu pulava. Sabe você ficar assim? Uhum. Eu fiquei. Eu falei: o senhor quer, né, pai? E aí eu liguei e disse: tô aqui. E fui. Cheguei lá no partido e falei com eles: olha, eu sou uma pessoa de profundidade. Não me chame pra compor. Eu não sei fingir que sou. Eu não sei fingir que pareço algo. Olha o que tá escrito ali, né? Você, ali. As pessoas acreditam no que você vive, não no que você fala. Tem um texto que fala assim: pregue o evangelho. Se necessário, use palavras, né? Já ouviu essa palavra, essa frase? Mais ou menos. Pregue o evangelho. Se necessário, use palavras, porque a sua vida tem que estar condizente com o seu discurso. Então, assim, eu aceitei o desafio e tô indo pras ruas. Não tenho nada a esconder, não tenho nada do que me vergonhar. E disse: se Deus quiser, acontecerá. Se não quiser, tudo bem também. Mas eu sei que ele pode contar comigo para mudar vidas. Essa é a certeza que eu tenho no meu coração. A bênção não é só para mim. Eu quero transbordar. Eu quero que a bênção transborde, para que através de mim outras mulheres também se levantem. Eu me levantei. Eu me levantei através da minha fé. E é essa fé que eu quero levar para as pessoas. Eu consegui. Você sabe o que é? O libertador, ele curou a minha alma. Então, assim como ele me curou, eu sei o caminho para curar a sua, para curar a dela, para curar. Porque ele fez isso na minha vida. Eu só tenho a agradecer. Você teve medo de entrar nesse ambiente? Porque a gente entende, há muitas pessoas em casa, inclusive, entende a política como um ambiente sujo, né, entre aspas, né? O que se comenta entre as pessoas é isso, né?
que é um ambiente sujo, que é um ambiente de corrupção, que quando a pessoa entra íntegra, ela se corrompe. O que é que você enxerga sobre isso? Não, não tive medo. Eu não tive medo porque eu perguntei pra ele antes. Tem um texto em Apocalipse que ele fala: aquele que é limpo, limpe-se mais. E aquele que é sujo, suje-se mais. Eu tive a oportunidade de ser corrupta por várias vezes, mas eu optei pela verdade. Eu acho que eu já fui provada. Já fui provada e acredito que fui aprovada. Por isso que eu estou aqui. Uhum. Então, assim, meu compromisso é com o Criador. Não tem como você voltar. Tem outra frase que ele fala que não tem mais como você voltar ao estágio anterior. Depois que você mergulha no Santo dos Santos, tudo pra mim é espiritual, viu, Alex? Então eu vou falar espiritualmente falando. Depois que você conhece a Deus, não tem como você voltar. Você agora só pode seguir. Então, assim, não é o dinheiro, não é a fama, não é isso que eu tô em busca. A minha satisfação já está aqui, que é a presença dele em mim. Agora, a política vai ser uma porta. Por quê? Porque outras pessoas estão precisando de mim. Eu voltei no meu bairro essa semana. Já tem 2 meses eu voltei no meu bairro. Eu sempre vou lá, porque a minha igreja permanece lá. Então, quando é aniversário ou festa, minha irmã permanece lá com minha família, meu cunhado. E sempre quando tem alguma coisa, eu vou lá. E eu voltei no meu bairro e eu percebi que coisas ainda continuam da mesma forma que eu deixei. E se eu puder fazer alguma coisa, eu vou fazer. Hoje eu sou da comunidade lá de Nova Brasília de Valéria. Eu vejo de perto o sofrimento das pessoas. E eu sei que se Deus ele quiser e me exaltar, eu vou ajudar aquelas pessoas que estão ali precisando. As coisas não vão ficar como estão. Entendeu? Uhum. Essa é a certeza que eu tenho no meu coração. Perfeito. Entrando nessa parte de política aí, né? Pode falar. Quando se olha para a Bahia hoje, quais os problemas mais incomodam em você? Primeiro, a segurança. Depois, o feminicídio, que também está atrelado à segurança. Uhum. A segurança é uma ferida grande, né, que nós temos. Então, eu acredito que a gente precisa unir força para resolver isso. E que se resolve muito com a educação. Eu não me lembro agora se é Coreia do Sul ou Coreia do Norte. Mas eu vi um testemunho antigo, e vem aqui à minha memória, que eles queriam muito entrar numa Copa, só que eles se sentiam incapazes de entrar numa Copa. Então, o que foi que o governo fez? Se voltou para a educação. Treinou, desde o menor ao maior, deu direção, ensinou. Então, assim, aí anos depois, eles começaram a competir na Copa. Eu acho que eles ainda não ganharam nenhum prêmio, mas já estão ali. E a nossa Bahia, ela tem um potencial enorme, nosso povo é precioso demais. Não tem um povo igual, não. Nosso povo é trabalhador demais, nosso povo é criativo, nosso povo é lindo, é sorridente, nosso povo é feliz. Só que precisa de incentivo, de investimento na educação, para fazer o povo acreditar em si mesmo. Eu sempre, quando eu vou ministrar alguma palestra, que eu também palestro, né? Uhum. Eu vou em diversos lugares e palestro, eu sempre falo sobre a sua crença, a sua autocrença. Você precisa acreditar, em primeiro lugar, no Criador que te fez. Ele não investiria tão alto numa pessoa se ela não valesse nada. Você tem um valor inestimável e você precisa dizer isso pra você. Então, assim, essa é a minha primeira pauta. A segunda, as mulheres. As mulheres. Pelo amor de Deus, mulheres. Precisam acreditar em si. A mulher, ela não é um objeto. A mulher é uma pessoa valorosa, preciosa. E Deus nos deu uma missão muito grande, a missão de cuidar. Não foi dada ao homem. Ao homem é a segurança, a proteção. Mas a missão de cuidar, de amar, vem de quem? Quem faz isso com tanta maestria, senão uma mulher? E muitas vezes, nessa entrega do amor, ela termina se entregando além da conta. Uhum. Então, antes de você se entregar para alguém, você tem que se entregar para si mesma. Se amar, se valorizar, se respeitar. E saber que não importa de onde você veio, você pode fazer diferente. Não importa se eu tive um passado difícil, eu posso fazer diferente agora para minha filha. A minha mãe me dizia: o que eu passei, você não vai passar. E a minha filha, eu também digo para ela: você não vai passar o que eu passei. Jamais. Mas eu brinco com ela, eu falei: filha, mamãe, quando era criança, a mamãe amarrava a calcinha para não cair. Hoje você não precisa passar por nada disso. Só para você entender. Eu ensinando a ela a questão da valorização, de valorizar cada coisa, de valorizar a vida, de valorizar cada presente, de valorizar cada coisa que tem. Porque quando você não tem, é diferente de você ter, né? Então, assim, são valores que tem que ser passado de mãe para filho, de pai para filho, e assim vai. Perfeito. E quais são suas principais prioridades? Você se candidatando, né? Minhas principais prioridades, É. já falei, a segurança, a mulher, a inteligência emocional. Todo o meu projeto está voltado na área de inteligência emocional e financeira.
Eu quero as mulheres bem. Eu quero as mulheres com saúde, com inteligência, com saúde emocional, controlada, equilibrada. Eu quero mulheres empreendedoras, mulheres que se sustentam, que não entram em relacionamento para que o homem sustente, mas que amem porque quer amar, não por necessidade. Entende? Uhum. Porque nós temos visto muito isso. O feminicídio se dá muito porque as mulheres elas se encurvam ao sustento masculino, não sabem viver outra vida, não se condicionam àquela situação e termina acontecendo aí como nós temos visto. Então, assim, você pode se condicionar, Alex, por amor, não por obrigação, não por necessidade. Então, eu quero trazer, e eu trago essa mensagem assim aonde eu vou, para que as mulheres elas se alertem e vejam os sinais. Nunca foi tão falado sobre isso, sobre os sinais de homem que são mau caráter. Toda hora que você abre o Instagram, toda hora que você vê mensagens do pessoal explicando. Então, assim, observe muito mais as atitudes do que as palavras. Uhum. E muito mais, nós mulheres, nós temos essa sensibilidade do ouvido. Mas a gente precisa revestir o nosso ouvido. Porque a Escritura diz que são os frutos que revelam qual é a árvore. Você pode ver uma árvore ali, toda verdinha, linda, mas se não sair o fruto, você não sabe. Se você não tiver experiência. Então, assim, muito de que você aguarde, espere, não se deleite em qualquer conversa, mas veja o fruto que aquela pessoa dá. Como um bom filho. E assim também vale para as mulheres, né? Como um bom filho, como uma pessoa que cuida dos pais, como uma pessoa que trabalha, como uma pessoa que é provedora, porque também tem o papel do homem e tem o papel da mulher. Mas a minha pauta está voltada para elas. Eu percebo que hoje, falando um pouco de política, pelo que eu conheço, né? Pelo que eu Sim. conheço as pessoas ao meu redor, fala-se ainda pouco sobre projetos para fortalecer as famílias, né? Sim. Não vejo muito projeto assim. E você pensa em algo do tipo para fortalecer realmente a Sim. construção da família? Família é tudo. O tema da minha campanha é quando uma mulher se ergue, toda uma família se levanta. Eu não quero mulher feminista. Não, eu não sou feminista. Eu sou feminina. Eu estou no meu lugar de honra. Feminina. É isso. E eu quero que cada mulher tenha o seu lugar de honra. Se mãe solteira como eu sou hoje, mantenha seu lugar de honra. No momento certo, Deus vai prover todas as coisas. Se você é uma mulher casada, se mantenha no seu lugar de honra. Com seu marido, ajude sua família, cresça, mas avance. Você pode ir além. Você não pode se limitar às circunstâncias. Você pode ir além. Então, assim, se a mulher se erguer, toda a família se ergue. Porque foi dada a nós uma missão. E a gente precisa viver essa missão. Perfeito. Eu anotei outra pergunta aqui, é o seguinte: o que você acredita que precisa acontecer para gerar mais desenvolvimento e oportunidade na Bahia? Qual é o meu projeto? Certo. Sendo eleita, eu tenho um projeto, que é o Instituto Me Motiva. O Instituto Me Motiva, eu quero criar em cada bairro periférico de Salvador. Que é como se fosse uma escola de educação. É como se fosse, não. É o meu pensamento. Uma escola de educação emocional e financeira. Onde eu vou, através das técnicas, Ai, Deus, me traz a palavra. Através das técnicas, das dinâmicas, vai trazer, assim como eu passei pelo processo, vai trazer a sua identidade de volta. Você saber quem você é, para você saber qual direcionamento você vai dar, qual é o curso que você vai fazer, qual é a direção que você vai tomar. Então, assim, eu tenho esse pensamento. Como guardar dinheiro, como você fazer suas primeiras economias, independente da situação. Se você ganha R$100, como eu posso guardar 10, como eu posso guardar 20? Que não é ensinado nas escolas, né? Já está até liberado, mas que ainda não está sendo executado, né? Uhum. Mas você, desde muito cedo, você aprender a guardar o dinheiro, a investir, para que mais tarde você evite passar por determinadas situações que você não passaria se você tivesse condições financeiras. Sim ou não? Sim. Muitas das dificuldades que nós passamos hoje é financeira. Eu vou em diversos bairros, vou conversando com as pessoas, o problema maior é dinheiro. Só que o dinheiro é emocional. Primeiro você cura a alma, depois você vai para o externo. Por isso que é a inteligência emocional e depois financeira. Então, assim, meu projeto é criar um Instituto Me Motiva em cada bairro periférico de Salvador. Porque eu acredito no poder da educação. Educação muda o mundo. E eu tenho certeza que se nós dermos diligentemente a educação para nosso estado, a gente vai avançar de maneira sobrenatural. Porque o resto nós já temos. Talento nós temos. E muito. Você vai ver as apresentações das meninas nessas escolas de ginasta. Você está vendo nosso povo crescendo. Quando é dada a oportunidade, a gente sai de primeiro em redação. É só incentivo e educação. Perfeito. Perfeito. E me tira uma dúvida. Caso você tenha a oportunidade de exercer seu mandato, você ganhando, né? Como é que você gostaria de ser lembrado ao final dele? Depois de 4 anos, em 2000 e...
Ai, meu Deus. 2030, né? Eu posso até ver. Como eu gostaria de ser lembrada? Aham. Como a filha do Criador, que se levantou. E outras mulheres se ergueram também através de mim. Eu quero que as pessoas olhem na rua e dizem, Miriam, nossa, eu sou uma pessoa melhor. Porque você falou isso, porque você fez isso. E a glória não é pra mim. De maneira alguma eu quero glória pra mim. Porque nós só somos instrumentos aqui nessa terra. Quero que as pessoas vejam, nossa, a filha de Deus se posicionou e o projeto cresceu. Olha aí. Quando a mulher se ergue, toda uma família se levanta. É isso que eu quero ser lembrada. É assim. Perfeito. E me tira uma dúvida, Miriam. Desde o momento que você... Quando é que você pensou em política mesmo? Foi ano passado? Esse ano. Esse ano? Mas é o que eu te falei, né? Aham. O que meu irmão me disse ontem, ele abriu meus olhos. Porque eu falei a verdade, mas eu já pensei em ser presidente do Brasil, acredite. Dentro de mim, Aham. eu falei assim, poxa, se eu fosse presidente do Brasil, meu Deus do céu. E eu acho que Deus escutou. Porque ele escuta conversas que a gente... Mas alguém já falou pra você, assim, é impossível, é difícil ganhar? Ah, já, vários. Vários. Antes da gente começar, teve uma vez que, logo quando eu fui chamada, e eu me registrei, né? Eu fui chamar o líder lá do bairro, ele brincando, assim, a gente começou a conversar e ele falou tanta coisa negativa como se fosse impossível. E, poxa, eu queria sair da presença dele, porque eu não gosto de escutar coisas impossíveis, porque nosso Deus é o Deus do impossível. Eu não gosto que... Eu já sei que o não eu já tenho, mas eu vou em busca do sim o tempo inteiro. Toda a vida foi assim. E aí, quando eu saí da presença dele, o Senhor falou no meu coração, minha filha, o coração do povo está nas minhas mãos. Pô, aquilo ali veio como um bálsamo na minha alma. Porque eu sei que eu sou improvável. Mas se você ler na Bíblia, quantos improváveis cresceram? Vai me dizer que Davi era provável? Era um menino tenro, magrinho, ruivo, que estava cuidando das ovelhas. E de repente o profeta vai lá. Os irmãos dele gigantes, tudo bonitão. E o Senhor diz, não é nenhum desses. Eu não olho a aparência, eu olho o coração. Então é esse coração que eu faço questão de manter todos os dias. Eu digo, Senhor, tu sondas em mim, conhece. Sonda o meu coração. E se tiver em mim algum caminho mau, me guie pelo caminho eterno. Então, assim, várias pessoas me dizem. E ainda ontem, meu irmão, ele falou, ou meu outro irmão ainda me deu uma palavra negativa. E aí eu fui orar a Deus. Eu falei assim, eu não vou escutar. E essa palavra não entra no meu coração. A única palavra que tá no meu coração é vai, segue, segue, eu tô contigo. Ele disse pra mim. E outro dia, eu posso contar? Pode. No ano passado, nós passamos o final de ano na Caixa d'Água, na Igreja do Evangelho, que é a minha igreja. Eu sou da Igreja do Evangelho Quadrangular da Pituba e também auxiliar da Igreja do Evangelho Quadrangular na Caixa d'Água. E lá tinha uma bola assim no meio da igreja 2025, que foi do ano passado, né? 2024, 2025. Quando eu olhei aquela bola, eu ri no meu coração, porque 2025 foi um ano extremamente difícil pra mim. 2024, 2025 foram anos extremamente difíceis. Aí eu olhei pra aquela bola e ri dentro de mim. A gente foi orar por uma amiga nossa, o propósito era amiga nossa. E aí eu falei assim, eu não vou nem pedir oração, tá? Porque o Senhor me conhece, tá tudo bem, ó, tô esperando em ti, acabou. Aí a gente fez aquela roda, botou a amiga no meio, a gente começou a orar, né? E eu lá, bonitinha, orando. Aí o pastor falou assim, ó, chama a pastora Miriam, agora nós vamos orar por ela. Ele disse, eu quero você aqui, ó, no meio do círculo aqui, ó. Tá rindo do quê, mulher? Eu não disse nada pra ninguém. Você tá rindo do quê, mulher? 2025, né? E começou a rir de mim. E eu comecei a rir. Eu falei, pô, você ouviu, né? Ele disse, se você soubesse quem tá na sua frente. Quem tá na sua frente não é nem anjo. Quem tá na sua frente é o próprio Deus. E falou assim pra mim. E eu recebi aquele refrigério na minha alma. E falei, o Senhor está à minha frente. Então, se Ele está à minha frente, eu não tenho o que temer. Eu vou. Eu só vou, eu só estou indo. E não é na minha força. Sabe quando Saul quis colocar armadura em Davi? Davi não aguentava, porque a armadura não era de Davi. Porque Deus, ele usa a gente como a gente é. Não é com as características do outro. São as minhas características que vão me levar ao propósito que ele tem pra mim lá na frente. Seja na política ou seja em outro, é ele que sabe. E aí eu falei, eis-me aqui. Davi pega 3 pedrinhas e joga na testa de Golias, gente. E Golias cai, morre. Davi corta a cabeça do homem. É improvável ou não é? Então eu sou improvável. Botei minha funda aqui, minhas 3 pedrinhas e tô indo. Debaixo de muita oração, jejum, e Deus, ele tá traçando o meu caminho. E eu só estou indo. Só consigo ouvir essa palavra. Vai, vai. Eu tô contigo. Isso é tudo.
Eu trouxe aqui um bloco bem legal, a gente está chegando no nosso fim do nosso podcast, que é o lado que as pessoas não conhecem, né? E o que é que faz você sorrir? O que é que faz você ser tão alegre? A graça. A graça de Deus. É um coração alegre. A Bíblia diz que o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito triste seca os ossos. Eu sou uma pessoa alegre porque ele mora em mim. E por várias vezes eu perguntava a Deus, por que eu tô sorrindo? Tá tudo tão assim, 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 por que eu tô sorrindo, Deus? Mas é a alegria, é a graça. É o favor imerecido. É só isso que eu sei dizer. Qual é o seu maior sonho? Ai, meu maior sonho, meu Deus do céu. Mudar as pessoas. Ajudar a transformar vidas. Foi para isso que eu vim. Esse é o meu maior sonho, essa é a minha missão. Quais são as pessoas que mais inspiram a sua caminhada? As pessoas que mais inspiram minha caminhada? Jesus. Jesus. Eu já olhei para muita gente, Alex. E todas as pessoas que eu olhei, eu caí. E elas caíram também. Porque o ser humano é falho. Inclusive, a última pessoa que eu idolatrei foi meu ex-marido. Quando eu me ajoelhei e chorei da alma, eu perguntei, pai, por que eu tô chorando tanto? E ele disse, porque você idolatrou seu ex-marido. Então, a partir dali, nunca mais eu olhei com ninguém, pra ninguém com idolatria. Eu só olho pra ele. Porque ele é infalível. É o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Pergunta forte agora. Quem cuida da mulher que passa a vida inteira cuidando de todo mundo? Quem cuida? Abaixo de Deus? Você mesmo. Eu mesma. O que eu não faço por mim, ninguém pode fazer. Eu tenho que cuidar de mim. A primeira obrigação é minha. Cuidar do meu corpo, cuidar da minha saúde, cuidar da minha mente, cuidar do meu coração. Essa é uma obrigação minha, foi dada a missão pra mim. E a partir do momento que eu cuido de mim, isso flui pra ti, isso flui pro outro. Eu não posso dizer pra você, não coma gordura não, se eu me acabo de comer gordura. O discurso tem que ser coerente. Primeiro, pra eu amar você, eu preciso amar a mim mesma. E eu me amo. Bate-bola final agora, tá? Vai. Está acabando. Família pra você é? É tudo. É tudo. É o que eu tenho de mais precioso abaixo de Deus. É minha família. Fé é? É tudo. Fé é o firme fundamento. Fé é minha força. Fé é meu ânimo. É minha alegria. O que é liderança pra você? Liderança é o seu exemplo. Se você tiver exemplo, você arrasta. Mais do que suas próprias palavras. Porque as palavras lançadas, elas vão ao vento, mas o seu exemplo arrasta. Política é? Política é uma forma que até o próprio Jesus deu para que você cuide de outras vidas. Política é cuidado. Política é organização. Política é disciplina. Política não é suja. Suja são as pessoas que estão se envolvendo, se envolvem em corrupção. Mas se você der o seu melhor, a política ela vai trabalhar a seu favor. Através da política vão se abrir portas para que você possa cumprir os projetos e ajudar outras pessoas. Uma mulher que inspira você. Uma mulher que me inspira? Esther, da Bíblia. Ela fez de tudo pelo seu povo. E Deus transformou todo o povo de Israel através da vida dela. Conta um pouco da história de Esther para o pessoal. Esther, ela era uma improvável e, de repente, através do seu tio, participou de um curso de beleza que naquela época era importante. E a graça de Deus, ela passou um período jejuando, se cuidando, orando, buscando. E quando ela chegou diante do rei, ela achou mais graça do que todas as outras mulheres. A graça, você sabe quem é, né? E todo o seu povo, havia um inimigo que queria matar todos os judeus. E aí foi decretado uma morte, né? Foi feito um decreto de morte para o seu povo. E Mardoqueu falou para ela: olha, Esther, vai acontecer isso. E ela temeu, mas ele disse: quem sabe se não é para isso que você está aí hoje. E ela conclamou todo o povo a jejuar 3 dias e 3 noites sem água, sem comida, para que ela pudesse entrar na presença do rei e solicitar o retorno daquele decreto. Você sabe que palavra do rei dada, né? Só que eu esqueci o nome do inimigo. Ele já tinha feito uma forca de 10 metros para que Mardoqueu fosse enforcado diante de toda a cidade. Olha como é que o mal vem, né? E eles fizeram aquele jejum. Quando Esther entrou na presença do rei, o rei achou, e ela achou graça, e ela disse:
falou do decreto. Então, assim, ali, através do jejum, da oração e do posicionamento, ela reverteu aquele decreto de morte. E aquele inimigo que tinha preparado a armadilha para seu tio morrer e todo o povo judeu, ele foi morto na própria forca que ele criou. Meu Deus. Então, assim, posicionamento. Não se contamine. Se você não se contaminar, Deus, ele é contigo. Uma decisão que mudou a sua vida. Uma decisão que mudou a minha vida? Sair debaixo da mesa. Deixar que a vontade de Deus se cumpra. Eu estava no leito de morte. Eu vim lembrando disso hoje de manhã, quando eu cheguei no Rema. Eu tive água na pleura e a minha saturação baixou muito. E a menina tentando me reanimar, ela disse, se a sua saturação não subir, a gente vai ter que te entubar. E as lágrimas caíam aqui, o espírito da morte rondando. Minha mãe estava lá, ela começou a interceder e orar. Eu entrei naquela maca para fazer uma tomografia computadorizada, né? E eu sem respirar direito. Eu desaprendi a respirar, eu desaprendi a andar em fração de segundos, você acredita? Fiquei parecendo uma criança. E o Senhor falou para mim, e agora? Tu quer que eu te leve ou tu vai pregar minha palavra? E eu chorando aqui, eu falei, oh Deus, eu vou pregar a tua palavra. Permita que eu crie minha filha, eu não quero ninguém criando minha filha. Deus, eu vou cumprir o teu ministério, eu vou cumprir a tua vontade. E daí, eles me deram uma injeção, a saturação começou a voltar. E aí teve que ir fisioterapeuta para me ensinar a respirar e a andar. Eu fiquei 15 dias nesse processo. Então, a partir daí, eu disse, a minha lamparina, ela não vai ficar mais embaixo da mesa. Tem um meme que fala assim, você se escondendo e a multidão com medo que você se levante, sabe? Uhum. Então, assim, eu decidi iluminar. Eu disse, Deus, faça a tua vontade. E pronto, e tô aqui. Bahia pra você significa... Minha terra, meu campo. Se ele permitiu nascer aqui, baiana, retada, com azeite no sangue, com azeite ao invés de sangue, é porque eu tenho um projeto aqui e eu preciso realizar. Estamos finalizando, turma. Miriam, olhando para essa câmera aqui, tá? Qual mensagem você gostaria de deixar para cada mulher, mãe, família e pessoa que acompanha a sua trajetória? Gente, assim como eu me levantei, eu quero deixar essa mensagem cravada no seu coração. Quando uma mulher se ergue, toda uma família se levanta. Essa é a mensagem que eu quero deixar no seu coração. Não se prostre diante das dificuldades, das circunstâncias. Acredite que há um potencial muito grande dentro de você e precisa sair. Independente da fase que você esteja vivendo, seja você jovem, adolescente, idoso. Se você está vivo, Deus ele tem um projeto, então deixe esse projeto fluir. Porque até na velhice, a Bíblia diz que nós daremos frutos. Então eu conto com você. Quando a mulher se ergue, toda uma família se levanta. Eu conto com você. Um forte abraço. O seu Instagram para a pessoa acompanhar você, né, galera que tá em casa. Bom, meu Instagram da deputada é dep.miriamcosta. E outro que eu tenho é o Me Motiva, que é com I, Me Motiva. Depois eu conto por que Me Motiva. Mas por hora, segue lá o dep.miriamcosta, porque eu preciso muito de você. Se nós dermos as mãos, a gente vai alcançar o resultado. E eu tô aqui de coração para servir. Esse é o chamado. Servir. Deus abençoe a todos. Muito obrigada, viu, Alex? Muito obrigado. Deus te abençoe de maneira imensa. Amém. Turma, muito obrigado por mais um episódio do Fcast. Foi, assim, extraordinário. Tô muito feliz. Aprendi muito, de verdade. Obrigada. E te parabenizo, porque, assim, fácil a gente ficar na posição falando que a política é suja, que a política não presta, Verdade. que a esquerda é isso, que a esquerda é aquilo. Difícil a gente Se acordar, se posicionar e falar, agora eu vou lá, eu vou botar minha cara a tapa e eu não vou ficar falando não, eu vou lá executar e vou fazer. Isso mesmo. Porque às vezes é fácil estar no sofá de nossa casa, criticando, julgando e desistindo. Mas Deus sabe, ele levanta os corajosos para ir lá, ó, realmente fazer a diferença. Que Deus te abençoe e te cubra. Amém. E que realmente eu quero muito que você faça essa diferença, sabe, na vida das pessoas e seja a luz onde quer que você passe. Então, tô muito feliz por mais esse episódio de podcast. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau.